Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje daremos continuidade com a parte final sobre a nossa aula de lesões. Vamos trazer agora os curativos. O que vocês vão usar no dia a dia, os insumos, os materiais que vão ser mais vistos por vocês e utilizados no tratamento de lesões. Gente, vamos primeiro classificar as coberturas. Quanto à sua relação de contato com o leito da ferida. As que tiverem contato com o leito da ferida, o leito seria aquela abertura, a região onde a ferida está localizada. São chamadas de primária, que são colocadas diretamente sobre a ferida e que satisfaçam as suas necessidades. Certo, pessoal? Não necessariamente ela vai ter uma conduta terapêutica, mas ela vai exercer o seu papel de estar da primeira posição em contato com aquela ferida. Secundária. São aquelas colocadas sobre a cobertura primária, quando necessário. Nem sempre a gente vai ter coberturas secundárias. Tem função terapêutica de proteção ou fixação, aumentando a habilidade da cobertura primária. Então, a cobertura secundária, ela tem função de auxiliar a primária, certo? Ela tem função de ou manter a durabilidade, simplesmente protegendo ou fixando, ou ela também pode desempenhar uma função terapêutica junto à primária. Quais são os objetivos das coberturas? Cobertura, pessoal, é justamente isso aqui. Cobertura primária, cobertura secundária. Cobertura é a mesma coisa que curativo, certo? Sendo que nós classificamos como cobertura porque elas vão recobrir uma lesão. Os seus objetivos são ser impermeável à água, a outros fluidos e a bactérias. Porque vocês vão aprender que umidade em excesso ela diminui a cicatrização, ela dificulta a cicatrização. Né? Então, excesso de umidade vai lesionar ainda mais as laterais, né? As bordas de uma lesão aberta, por exemplo. Mesmo que ela esteja fechada, por exemplo, por primeira intenção, como nós vimos na aula passada, você ainda pode macerar as bordas que estão unidas pela sutura. E elas podem ficar suturadas aí 1 semana, 2 semanas e ela não vai cicatrizar. Então, ela tem que ser impermeável. Ela tem que evitar que água e umidade cheguem àquela lesão e atrapalhem a cicatrização, juntamente a bactérias. Ambiente úmido demais é favorável a bactérias. Permitir as trocas gasosas. Gente, o oxigênio que chega nos tecidos, ele vai pelo sangue, certo? Tenho ciência disso. Por exemplo, você tampou, né, ocluiu aí com gás uma lesão. Você vai abafar a lesão. A ferida não vai respirar, né? A gente ouve muito isso como termo popular. Sendo que não existe isso da ferida respirar. Nós não temos respiração cutânea. Né? A respiração não acontece através da pele, acontece através dos pulmões. Então, não existe isso de você tampar e a ferida não respirar. Mas você também não pode ocluir 100%, porque existem terapias que são terapias a vácuo, né, que ela tem uma função terapêutica específica. Mas tirando a terapia a vácuo, você não pode ocluir 100% uma lesão, porque existe também uma flora microbiótica, que algumas das floras podem auxiliar no processo de cicatrização, outras atrapalham. Então você tem que manter ali um ambiente adequado, que não seja os extremos, nem aberto, nem o vácuo, que é a ausência de ar total. Ser de fácil aplicação e remoção sem traumas. Né? Você tem que ter uma cobertura que seja fácil de você manusear, tanto para aplicar quanto para retirar.
para você não causar nenhum trauma adicional àquele local que já está lesionado. Auxiliar na hemostasia, que seria hemostasia, o controle de sangramentos. Então, se você tem uma ferida sangrante, né, que esteja com sangramento ativo, você pode fazer uma compressão a mais, né? Você pode apertar um pouco mais aquela região, justamente para comprimir as extremidades dos capilares que estão sangrando. Promover desbridamento em um ambiente úmido. Desbridamento é o processo de retirada de tecido desvitalizado, certo? De tecido que vai atrapalhar a cicatrização e não vai ajudar. O desbridamento tem várias formas, pessoal. Vocês vão ver ao longo desse curso, né? Vocês não realizam o desbridamento. Quem realiza o desbridamento são profissionais habilitados ou soluções específicas, coberturas que realizam desbridamento. Desbridamento enzimático, biológico, são desbridamentos realizados justamente por coberturas. Promovendo também um ambiente úmido. Excesso de umidade faz mal, mas umidade no seu ambiente controlado faz bem. As células são compostas por água, elas precisam de água, de um ambiente úmido, para que novas células vão surgindo e vão tampando aquela região lesionada. Absorver e remover excesso de exudato. Exudato é toda solução desvitalizada de células mortas. Às vezes tem pus, né, devido a um processo infeccioso, às vezes não. Mas exudato é um concentrado líquido de células e restos celulares que eles são eliminados nas lesões em processo de cicatrização, com ou sem infecção. Então, remover e absorver esse exudato é importante porque esse excesso de líquido torna o ambiente propício à contaminação por micro-organismos, além de atrapalhar na cicatrização. Tratar as cavidades existentes na úlcera. Pessoal, as lesões elas podem ser planas, né, superficiais, um pouco profundas, mas elas podem ser cavitárias. A cavidade é como se fosse um túnel, né, a gente pode falar até tunelizada, porque você tem uma invaginação daquele tecido, né? A lesão ela perfura como se fosse um túnel causado por um roedor, exatamente circular e profundo. Então, as cavidades devem ser tratadas. É muito importante que as cavidades sejam fechadas, porque são locais de difícil acesso. Pode ser que contaminantes, né, agentes contaminantes, sobrevivam nessas cavidades que são de difícil acesso para limpeza, para a aplicação das coberturas. Então, as coberturas elas também têm a função de fechar essas cavidades. Formação de fístulas. Você tem cavidades que ligam uma extremidade à outra. Alívio da dor. Né? Nós temos coberturas que vão promover a analgesia. Proteger a úlcera contra traumas mecânicos. Como nós vimos, coberturas secundárias, elas não têm só função terapêutica. Algumas delas têm função também de proteção e fixação contra traumas que possam aumentar aquela lesão. Fornecer isolamento térmico, né? Manter a temperatura daquela região. E proporcionar condições favoráveis às atividades da vida diária do paciente. O paciente ele está com um processo de lesão aberto, uma ulceração, e as coberturas elas vão auxiliar para que o paciente ele possa fazer as suas atividades de vida diária. Essas atividades elas são listadas, certo, pessoal? Não são atividades ao acaso, são atividades realmente, como por exemplo, lavar a louça, limpar a casa, fazer a própria comida, usar o banheiro, né? Então, atividades de vida diária são coisas que você faz dentro do seu ambiente, quando você não tem um processo patológico atrapalhando, e essas atividades nós temos que saber quais são, justamente porque a cobertura, no caso das lesões, né, a cobertura ela deve proporcionar uma condição favorável para que aquele paciente consiga manter as suas atividades
sem desconforto e sem prejuízo. Pessoal, agora vamos falar de agentes específicos que vocês vão ver na clínica, que vocês vão utilizar quando for trocar o curativo do paciente, seja sozinho, seja com a presença do enfermeiro, mas vocês devem conhecer esses compostos. A papaína é uma enzima proteolítica extraída do látex da carica papaya, que é o mamão. Certo? Enzima proteolítica, prote vem de proteína, lítica vem de lise. Então são enzimas que quebram proteínas. Ou seja, elas são utilizadas em feridas abertas, limpas ou infectadas. E no desbridamento de tecido desvitalizado, necrótico seco ou viscoso, bem aderido ao leito. Por ter enzimas proteolíticas, então elas vão quebrando as proteínas justamente que formam esses tecidos desvitalizados. Então, ela serve como agente desbridante. Ela pode se encontrar na concentração de 1 a 10%, dependendo da ferida. Tá? A concentração ela não é a mesma para todo tipo de lesão. É feita uma avaliação dependendo se tem infecção, se tem muito tecido desvitalizado, muita necrose, muita fibrina, muito esfacelo, aí se altera a concentração média de 1 a 10%. 10% para tecido necrosado, que é o tecido mais firme a um leito de uma lesão. 6% para um exudato purulento e 2% em pouco exudato. Ação anti-inflamatória, bactericida e bacteriostática. Bactericida significa que ela elimina bactérias. E bacteriostática quer dizer que ela impede o crescimento daquelas bactérias. Ela impede o crescimento da colônia. Acelera processo cicatricial, atua como desbridante químico e estimula a força tênsil das cicatrizes. Como nós vimos, existe uma fase chamada de remodelamento na cicatrização, que é quando a substituição do colágeno dá uma firmeza maior àquele tecido que está sendo produzido. Perde a ação após 12 horas. Por isso mesmo que é com esse conhecimento que nós temos que trocar o curativo. Se for indicação terapêutica, temos que renovar essa papaína depois de 12 horas, porque ela perde a sua função. Sulfadiazina de prata, vocês vão conhecer, que é uma pomada hidrofílica com sulfadiazina de prata 1%. Hidrofílica significa que ela tem afinidade por água, uma pomada aquosa. Pode ser associada a nitrato de sério, ácido hialurônico, a depender da prescrição. A prata confere ação bactericida imediata e bacteriostática residual. Provoca precipitação proteica e age na membrana citoplasmática bacteriana. Gente, isso aí é só uma explicaçãozinha de como a prata elimina as bactérias e impede que elas se reproduzam. É recomendado trocar a cada 12 horas, indicado na prevenção de colonização e tratamento de ferida por queimadura. Retirar o excesso de pomada na troca de curativo. Isso é muito importante, gente. Não usem pomada usada, Não deixe aquele resto de pomada e coloque a pomada nova por cima, porque vocês vão estar impedindo que o princípio ativo da prata haja diretamente sobre o tecido. E ela é muito, muito indicada em queimadura, porque queimadura você perde a proteção principal, a nossa primeira barreira mecânica, que é a pele. Então, é muito comum você ter infecções extensas em pacientes queimados. Por isso que nós fazemos o uso da sulfadiazina, porque ela impede o crescimento de micro-organismos, além de eliminar os micro-organismos pelo agente da prata. Hidrogel é um dos mais comuns, certo? Uma das mais comuns coberturas utilizadas. Promove um ambiente úmido para a cicatrização, estimula tecido de granulação com propriedades de hidratação e absorção, realiza um desbridamento autolítico, remove crostas e tecidos desvitalizados em feridas abertas. O desbridamento autolítico é justamente por você promover uma umidade favorável na lesão
que você vai ter um manejo melhor das células de defesa naquela região. Então, as suas próprias células de defesa do seu organismo vão eliminando os tecidos desvitalizados, além de remover crostas e tecidos mortos, justamente por você aumentar a umidade. A apresentação de gel amorfo ou placa. Então, nós temos a apresentação do hidrogel líquido, né, em forma de gel, ou da placa. Aqui nós temos esses dois, o hidrogel gel e o hidrogel em placa, que você aplica essa membrana de hidrogel sobre a ferida. Usado em feridas secas ou com pouco exudato, presença de tecido necrótico, áreas de enxerto e úlceras crônicas. Não podemos usar um agente que aumenta a umidade em feridas com muito exudato. Ficaria muito úmido e atrapalharia totalmente a cicatrização. Então, o que aumenta a umidade nós não usamos em feridas muito úmidas, certo? Isso aí fica de dica para vocês. Não usar em pele íntegra ou incisão cirúrgica fechada, certo? Por quê? Porque ela promove um leve desbridamento. O hidrogel promove um desbridamento. Então, se eu tenho pele íntegra, eu vou aumentar a umidade daquela pele íntegra, que ela não precisa de umidade. A pele ela tem que ficar na sua umidade normal. Nem incisões cirúrgicas fechadas, porque já foi explicado, as bordas da ferida cirúrgica elas vão ficar muito úmidas e elas não precisam de umidade. Elas precisam de proteção e tempo para cicatrizar. Então, incisão cirúrgica e pele íntegra não se usa hidrogel. Hidrocoloide. Partículas hidroativas em polímero inerte e permeável. Usado em lesões não infectadas com pouco ou nenhum exudato e prevenindo lesões, justamente porque ela também mantém a umidade do local. Hidrocoloide, São partículas hidroativas, então você mantém a umidade dessa lesão. Daqui um exemplo da placa de hidrocoloide, ó. Ela tem um filme semipermeável na parte de cima, ela permite a troca gasosa, mas ela impede que bactérias e água cheguem ao leito da ferida. Por isso que tem que ser usado em lesões também com pouco exudato, porque é uma placa que precisa aderir à pele. E se tiver muito exudato, você não vai conseguir aderir a essa placa, tá? Ela também é utilizada para prevenir lesões, principalmente lesões por pressão, estágio 1. Quando você tem aquela vermelhidão, aquele excesso de circulação na pele, o hidrocoloide ele mantém aquele ambiente úmido, para que você não abra aquela lesão, para que o paciente não tenha uma lesão aberta. Promove o desbridamento autolítico e a angiogênese, a formação de novos vasos. Estimula a granulação e epitelização. Reduz o risco de infecção, atuando como barreira biológica, térmica e mecânica. Ela é trocada de 5 a 6 dias de acordo com a necessidade. Não usar em ferida infectada ou exudativa. Pessoal, é uma placa adesiva. Se o adesivo estiver soltando com os seus 3, 4 dias, se troca. Caso não, porque a gente vai fazendo uma cobertura secundária com gase para proteger o hidrocoloide, a gente não precisa trocar tão cedo. De 5 a 6 dias é o tempo necessário para o hidrocoloide parar de fazer o seu efeito. Alginato de cálcio e sódio. É uma fibra de não tecido derivado de algas marinhas com íons de cálcio e sódio. Usado em feridas abertas, friáveis, que são lesões que se você, por exemplo, passar uma gase leve, ela sangra, com exudato moderado ou intenso e feridas agudas ou crônicas. Auxilia no desbridamento autolítico, aumenta a capacidade de absorção, resulta na formação de um gel que mantém o meio úmido e induz a hemostasia. Então, pessoal, esse alginato é tipo uma esponja,
que você coloca no leito da lesão. Ela absorve exudato, certo? Absorve todo aquele concentrado de células e restos celulares líquidos, pus, e ela se transforma em um gel que impede, né, o sangramento daquela região. Ela causa hemostasia. Então, feridas muito infectadas, nós usamos o alginato de cálcio. Ácido graxo essencial é um óleo, né, pessoal? Um óleo vegetal enriquecido com vitamina A e E e lectina de soja. É utilizado em tratamento de feridas abertas com pouco ou nenhum exudato. Promove a angiogênese, mantém o meio úmido e acelera o processo de granulação, que é aquele tecido, né, que vai ter aquela fermentação de células novas. Em pele íntegra, forma uma película protetora prevenindo lesões. Então vamos lá, prevenindo lesões, hidrocoloide e AGE. Certo? Eles mantêm o meio úmido, não muito úmido, mas o suficiente para evitar a abertura de lesões e para aumentar o processo de granulação do tecido. Vocês vão ver muito, isso daqui é muito utilizado no nosso dia a dia, o ácido graxo essencial. Carvão ativado e prata. A prata, pessoal, vocês lembram, né? Ação bactericida e bacteriostática. Então, nós temos esse efeito que a prata concede, mais uma ação adsorvente do carvão. Carvão ativado ele serve para absorver exudato e eliminar odores, né? Então, reduz o tamanho da ferida e elimina a infecção. Indicado para feridas fétidas, colonizadas, infectadas ou exudativas. Age absorvendo o exudato da lesão e adsorvendo as moléculas de odor e as células bacterianas, que são destruídas pela ação da prata. Então, prata elimina as bactérias e o carvão ativado ele elimina as partículas odoríferas, certo? Para feridas fétidas. Pessoal, vamos ver aqui um pouco de como é a técnica para se trocar um curativo. Inicialmente, lavar as mãos. Observar a orientação e a prescrição médica ou de enfermagem. Preparar o material observando a validade e a integridade de tudo que você pegar, de todas as coberturas. Preparar o ambiente, orientar o cliente, calçar luvas, normalmente de procedimento, certo? A menos que se tenha uma ferida lá infectada, então a gente faz com luva estéril. Remover o curativo antigo com o uso de soro fisiológico, que pode ajudar na remoção. Às vezes, quando nós temos exudato, né, exudato purulento, seroso, ele acaba aderindo à cobertura ao leito da ferida. Então, nós temos que umidificar bastante com soro fisiológico para facilitar a remoção da cobertura. Trocar as luvas, né? Nós não vamos, com a mesma luva que a gente retirou o curativo, não vamos trocar o curativo, vamos trocar as luvas primeiro. Examinar a lesão cuidadosamente, observando pele e adjacências, coloração, se tem hematoma, se tem alguma saliência, a aparência das bordas, característica do exudato, presença de tecido necrosado, de granulação, sinais de infecção, hiperemia, edema, calor, dor. Higienize as mãos, abra os materiais necessários e coloque no campo estéril. Vamos usar a técnica ferida fechada. Realização da limpeza, começando pelo local da incisão, utilizando uma pinça de kosher. Fazer uma torunda de gases com auxílio da pinça, molhar na solução fisiológica e com movimentos rotatórios do punho, de forma rítmica e firme, iniciar a limpeza de dentro para fora, do local mais limpo para o mais contaminado. Utilize todas as faces da torunda apenas uma vez, desprezando-a em seguida. Gente, ferida fechada, ferida cirúrgica, certo? Feridas que foram suturadas. Então, nós vamos utilizar uma técnica que às vezes não temos uma pinça de kosher, então nós fazemos com a mão,
certo? E uma luva estéreo, para a gente não contaminar ainda mais aquele ambiente. E fazemos a limpeza apenas com soro fisiológico, certo? Porque nós vamos ter uma pele íntegra fechada por sutura. Já uma lesão aberta, nós vamos irrigar com solução fisiológica morna, né? O ideal seja pelo menos a temperatura ambiente, utilizando seringa de 20 ml e agulha 40 por 12 ou um frasco de soro fisiológico perfurado com agulha 40 por 12. 40 por 12, pessoal, é aquela agulha que a gente já viu na aula de administração de medicamentos, que ela tem um canhão rosa e ela é bem calibrosa. Ela serve só para preparar medicações. Então, nós fazemos um furo, né? Introduzimos a agulha 40 por 12, que ela vai proporcionar como se fosse uma estrutura, né? Que a gente possa fazer uma pressão no frasco e sair um jato de soro. Se necessário, remover exudato ou fibrina ou restos celulares da lesão, calçar luvas estéreis, secar a região perilesional, né? Vamos secar as bordas da lesão, e aplicar no leito da ferida a cobertura indicada. Cobrir com curativo secundário, que normalmente é gaze, atadura, compressa, certo? Curativo secundário, se lembrem, ela pode desenvolver uma ação terapêutica ou ela pode ser apenas de fixação e proteção. E aí nós fixamos o curativo com adesivo hipoalergênico, né, que seria um esparadrapo hipoalergênico, que chamamos de micropore, ou a atadura crepom, né, para enfaixar. Desprezamos o material descartável contaminado no lixo hospitalar, saco branco. Encaminhar o material para o expurgo. Desprezar o material pérfuro cortante, agulha, lâmina de bisturi, tudo que vocês utilizaram em recipiente próprio, que é o Descarpec. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos, lavar a bandeja com água e sabão, seque e aplique álcool 70, higienize as mãos novamente, e aí vamos checar a prescrição de enfermagem e anotar o procedimento realizado, descrevendo o aspecto da pele ao redor do leito da ferida, né? Coloração, se tinha exudato, que cor era esse exudato, se tinha odor ou não. Cobertura primária utilizada, conforme prescrição. A cobertura secundária utilizada e o método que foi utilizado para fixar. Pessoal, essas foram as referências que eu utilizei para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender sobre as lesões, como funciona o processo de cicatrização, né? Como as lesões se abrem, os tipos de lesões que nós temos, né? Na nossa clínica, na nossa rotina, os tipos de cobertura que nós utilizamos, as principais coberturas, vocês vão ver que isso é muito utilizado pela clínica e por vocês, e que vocês tenham compreendido todo esse processo de como funciona a cicatrização e como as coberturas podem ser utilizadas no nosso dia a dia. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.